Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 ao 14. Filipenses 3, 13 ao 14. Se você tem uma Bíblia como a nossa da igreja, o mesmo modelo, está na página 1289. Essa é uma dica para você comprar uma Bíblia igual a nossa, para você encontrar os versículos mais rápido. Amém? Então você pode acompanhar comigo aqui ou através do telão e diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançá-lo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O tema da mensagem de hoje é um novo passo com Deus. Um novo passo com Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós oramos a Ti, que a Tua mensagem possa entrar no nosso coração, muito mais do que ouvintes, muito mais do que apenas ter um conhecimento, Pai. Nós declaramos que a Tua palavra está sendo revelada a nós e que cada pessoa aqui saia transformado pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar, tome seu lugar. Enquanto isso, você pode dar um elogio para a pessoa do seu lado e diga: que bom que você sentou do meu lado. Esse é o melhor lugar para sentar aqui na igreja. Dê um elogio muito especial para essa pessoa. E quero convidar você a mergulhar fundo comigo na palavra de Deus. Amém? Um novo passo com Deus. Hoje eu quero desafiar todos nós como igreja a entendermos que existe uma caminhada cristã que nós precisamos estar andando. Existe algo de Deus na nossa vida, onde nós precisamos estar crescendo e estar nos desenvolvendo. Porque tudo na vida precisa avançar. Novos passos, novos desafios, novos posicionamentos na nossa vida cristã, nós precisamos ter. E a razão de tudo isso é porque tudo que permanece parado por muito tempo acaba morrendo. E existe uma velha frase que diz o seguinte: tudo que não cresce, morre. Você já viu e você lembra provavelmente, um dia na sua escola você teve a oportunidade de ter uma plantinha. A professora fez provavelmente um exercício contigo de um feijão no algodão. Alguém fez isso? E naquele momento você passou um dia, 2, 3, e você viu que aquela planta começou a crescer. Mas o que aconteceu depois de 2 semanas, mais ou menos? Ela morreu, por falta de cuidado ou por você não ter colocado em um lugar melhor, mas existe um processo natural de crescimento que a gente viu que não aconteceu. E da mesma forma, quando a gente olha para uma empresa que não evolui, ou para relacionamentos que a pessoa não cresce e não amadurece, aquilo começa a esfriar. E na vida espiritual não é diferente. Deus, Ele nunca projetou a gente, Deus nunca nos criou para ficarmos parados. Ele nos trouxe para um movimento e uma caminhada de transformação contínua. Toque alguém do seu lado e diga assim: ó, Deus trouxe você para uma caminhada de transformação. Existe uma transformação que Deus quer que a gente viva, e essa transformação ela é contínua. Aí Paulo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, que nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, existe um novo nível em Deus, existe mais intimidade em Deus, existe mais maturidade que nós devemos estar alcançando. E a minha pergunta é, nessa noite para você: quando foi a última vez que você deu um novo passo com Deus? Quando foi a última vez que você se desafiou a fazer algo para Deus que você já não fazia? E o interessante é que a gente descobre que o tempo que a gente está com Deus, Ele não necessariamente determina o tempo de passo que a gente deu para Ele. Ou seja, nós descobrimos que existe um tempo com Deus, uma intencionalidade que nós devemos ter. Mas se a gente não se desenvolve, se a gente não cresce espiritualmente, aquilo pode acabar com a nossa vida. Porque maturidade espiritual, ela não é quantos anos você tem de igreja, mas ela é o quanto você continua respondendo ao chamado de Deus e vivendo uma vida de obediência.
Podemos conhecer versículos, mas não termos intimidade com Deus. Podemos frequentar uma igreja física, mas não conhecermos a presença de Deus. Podemos ler a Bíblia, mas simplesmente não deixar com que a palavra entre no nosso coração. E o convite de Deus para a nossa vida é que a gente não viva no nível raso, mas seja transformado através dos passos que a gente dá para Ele, amém? E quantos aqui querem de verdade dar um novo passo com Deus? Levante a mão e faz um barulho, amém? Então eu quero que você me dê de presente a sua atenção para falar sobre 5 pontos que precisamos entender para avançar nos nossos passos. E o primeiro ponto é: a estagnação gera morte. Repita comigo: a estagnação gera morte. Eu quero que levante a mão para mim nessa noite. Quantos aqui nunca reprovaram na escola, sempre passaram de ano direto? Olha, esse pessoal é com certeza o orgulho dos seus pais. A conversa é com você logo mais, mas eu quero agora que levante a mão, quem não tem vergonha de fazer isso, quem já reprovou de ano na escola ou passou alguma dificuldade por algum motivo. Eu continuo com a mão levantada, porque também eu já passei por isso. Eu quero falar com você que já repetiu de ano, porque nós sabemos como é doloroso permanecer no mesmo lugar enquanto todos os outros seguem avançando. Eu não passei por isso, mas já tive a experiência de ver algumas pessoas que reprovaram, ficando nas turmas mais anteriores e sendo até mesmo o maior da turma. Você já viu isso? Parece que está com algumas criancinhas e existe um cara grande ali. E essa é uma situação que algumas pessoas passam. E com o tempo, aquilo vai desanimando, vai roubando a sua motivação e faz com que até mesmo a pessoa desista dos seus estudos. Um dos maiores índices de desistência no estudo, além das dificuldades do dia a dia, é a pessoa reprovar e não conseguir avançar. Eu confesso para você que isso um dia foi um testemunho na minha vida, mas hoje é um testemunho que eu reprovei a 8ª série. Quem concorda aqui que existe uma matéria que eu tenho minhas dúvidas se foi criada por Deus, que é matemática? Quem concorda? Matemática é algo muito difícil para mim. Aqui tem algumas pessoas com facilidades, mas eu acredito que eu puxei para uma outra área do conhecimento. E matemática era algo que eu tinha muita dificuldade, especialmente em um assunto chamado equação do 2º grau. Alguém? Até hoje eu não consigo entender os motivos daquelas fórmulas e eu não consegui aplicar na minha vida. Eu vou tentar ler uma fórmula para você e você vai lembrar de algumas coisas e vai dar alguns arrepios em você. Essa fórmula tinha um tal de x. Até hoje eu não consigo entender o x, mas era x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Quem passou por isso? Quem passou por isso? Quem já aplicou isso na sua vida? Confesso que isso é um pouco difícil para mim. E eu tinha uma dificuldade nessa matéria e eu acabei reprovando. Isso fala sobre uma estagnação que eu estava vivendo na minha vida. Parando para pensar, na 8ª série tinha uma situação que era: se você reprova numa matéria, você não pode voltar só para fazer aquela, porque você estaria entrando no ensino médio e eu tinha que fazer todas as matérias. Quem já viu isso? Então, naquele momento foi um choque na minha vida, porque eu pensei que, tá indo para a escola apenas para brincar, para cumprir um horário, aquilo já era o suficiente. Eu estava estagnado. Mas em um certo momento eu precisei fazer essa bendita prova, e chegando lá, eu falei, eu preciso tirar uns 6 mais ou menos, e eu já passo de ano. Quando chegou a prova para mim, era esse tipo de cálculo, e eu acabei errando algumas questões e fui reprovado. Em um primeiro momento, a gente acaba querendo culpar outras pessoas. Com certeza foi a professora que foi carrasca, com certeza é a escola que não é muito boa, e no fim eu entendi, quem estava estagnado era eu. Eu estava estagnado nos estudos, eu não queria prosseguir, não queria dar o meu melhor. Você já ouviu uma frase que diz que quem faz a escola é o? E eu simplesmente não estava cumprindo com o meu papel. Mas isso um dia que foi algo que estagnou na minha vida, se tornou um testemunho muito tempo depois, que quando eu troquei de escola, eu comecei a me dedicar bem nos estudos, eu consegui passar em alguns vestibulares,
mais ou menos uns 5, e eu pude voltar naquela escola do ensino médio e dar uma palestra sobre como é bom a gente não estagnar, como é bom a gente prosseguir no estudo porque a gente consegue algo melhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Com certeza isso foi algo de um testemunho na minha vida. Eu estava meio perdido, sem direção, mas eu consegui estar prosseguindo. Então, na nossa vida, a gente descobre que não podemos parar, porque permanecer parado desanima a sua alma. Com o tempo, aquilo vai roubar muitas coisas da sua vida, muitas promessas de Deus, muitos sonhos de Deus, e da mesma forma, nós somos chamados para viver constante em movimento espiritual. Uma fé sem movimento, ela acaba esfriando. E Paulo fala lá em Filipenses 3,14, como acabamos de ler: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós começamos uma vida cristã, quando começamos uma caminhada cristã, é normal que você comece num nível raso. Você começa a dar os seus primeiros passos na fé, você começa a conhecer um pouco mais sobre Jesus, mas da mesma forma, existe algo de Deus para a nossa vida que não podemos ficar estagnados em um sofá espiritual esperando tudo acontecer na nossa vida. Não podemos ficar apenas sentados esperando que Deus faça as coisas para a gente e sendo telespectadores da vida de Deus, o que Deus tem feito na vida de outras pessoas, como se você estivesse sentado em um sofá apenas passando de canal na TV. Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para avançar, para crescer em maturidade, para crescer em relacionamento, e esse é o desejo de Deus na nossa vida essa noite, amém? E eu descubro exatamente isso, e que Deus, ele trabalha exatamente em movimento. Toque alguém do seu lado e diga assim, ó, Deus trabalha em movimento. Existem coisas que acontecem na nossa vida apenas quando a gente decide sair da inércia. Tudo acontece na nossa vida no reino de Deus, não é quando a gente está parado, mas quando a gente decide prosseguir para o alvo que é Ele e está tomando atitudes que podem mudar a nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, existem alguns exemplos de que Deus chamou algumas pessoas e essas pessoas precisaram avançar em diversas áreas. Quando você vê Jesus chamando os discípulos, alguns tiveram que deixar família, bens, negócios, tudo para trás para estar seguindo para Jesus. Quando você olha para a vida de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, diz o seguinte: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu, Senhor, estou te direcionando. Quando a gente olha para a vida de Abraão, ele precisou tomar uma atitude na vida dele para que os sonhos de Deus, os planos de Deus pudessem ser realizados. Quando a gente olha para esse versículo, onde Abraão, ele precisou sair da sua terra, do meio dos seus parentes, para a casa do seu pai, isso traz 3 mudanças na vida dele. A primeira mudança que Abraão precisou ter foi a mudança geográfica. Abraão, ele precisou sair do meio dos parentes dele, ele precisou sair do meio da sua família para que ele precisasse ir para a terra que o Senhor estivesse direcionando. Talvez a mudança geográfica que Deus esteja querendo fazer na sua vida não seja para tão longe, mas seja algo próximo que você pode fazer. Talvez seja a mudança onde você precisa estar se afastando de ambientes antigos, de lugares que você frequentava, de locais onde Deus não está ali presente, para que você prossiga para avançar com Deus. Quantos estão entendendo? Então, é necessário que a gente avance em alguns ambientes, e ambiente espiritual existe, e nós precisamos compreender que alguns lugares que a gente frequenta, ou que a gente frequentava, a presença de Deus não se encontra nele. Então, o primeiro lugar, a gente descobre que na vida de Abraão, Deus chamou ele para sair do meio dos parentes, da sua família, e isso também traz para a gente uma mudança nos relacionamentos. Fale lá comigo, mudança nos relacionamentos. Deus nos criou para sermos seres relacionais, termos amizade, termos comunhão, construirmos família, mas existe algum momento onde você precisa deixar velhos relacionamentos para trás para você estar seguindo para o alvo. Você que é casado, quem é casado levante a mão. O seu relacionamento com a sua esposa e com o seu esposo é uma bênção, amém? Esse daí você não pode abrir mão.
Quando eu leio isso daqui para você sobre relacionamentos, é outros tipos de relacionamentos. Quando você vai ver relacionamentos de amizades, contextos familiares, onde a presença de Deus não está, onde você não consegue ver a bênção de Deus, você entende que não é para assumir, mas você precisa pôr limite em alguns tipos de relacionamentos. Você precisa se posicionar para viver aquilo que Deus quer que você viva. Existe um terceiro tipo de mudança que Abraão precisou viver para ele avançar em movimento com Deus, que é a mudança de mentalidade. Fale lá comigo, mentalidade. Deus transformou a mentalidade de Abraão. Ele precisou aprender a viver pela fé, sem ter todas as respostas sobre o que Deus tinha na vida dele. A palavra de Deus diz que Abraão precisou sair da sua casa, da sua cidade, do seu país, e seguir em direção a um outro lugar, onde Deus havia ordenado que ele estivesse, para que ele pudesse gerar uma grande nação. E o interessante é que na nossa vida, da mesma forma, a gente quer entender tudo o que Deus quer fazer. Na nossa vida, fala assim, Deus, eu dou um novo passo no meu relacionamento ou no meu namoro para pedir a pessoa em casamento, mas eu quero que você me diga tudo como é que vai ser. Deus, eu quero dar um novo passo nos meus negócios ou na minha família, mas eu quero entender tudo o que vai acontecer. Mas de uma forma que eu possa dizer para você, Deus, ele tem a maneira de trabalhar, ele tem a maneira de fazer com que as coisas aconteçam, e nem sempre você vai saber como chegar lá. Deus, ele pede para que a gente possa dar passos de fé em direção ao nosso propósito, em direção ao nosso chamado, mas aí nós precisamos estar tomando essas atitudes para viver o que Deus deseja na nossa vida, amém? Amém. Então, quando a gente olha em Hebreus, no capítulo 11, verso 8, a palavra de Deus diz que Abraão precisou obedecer sem mesmo saber para onde ia. E na Bíblia, Deus, quando Ele libera algo a alguém que está em movimento, Ele transforma até mesmo aquilo que a pessoa não consegue enxergar. E nós precisamos estar tendo esses novos passos com Deus, através de passos de fé. Nós precisamos ter passos de fé. A palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é... E nós precisamos exercitar a nossa fé, ter obras, ter movimento, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Porque Deus, ele tem planos na nossa vida, ele tem sonhos na nossa vida, onde existe algo que é uma parte que pertence a ele, mas existe um desafio que Deus faz para você, onde você precisa se movimentar e acreditar no que ele fará na sua vida. Da mesma forma, quando você vê Pedro no barco, onde Jesus chama ele para vir para fora e andar sobre as águas, a voz de Jesus o chamou, mas existiu um ponto onde ele precisou ter passos de fé e caminhar diante do milagre. Amém? Amém. Existe um outro ponto onde a gente descobre que não existe crescimento sem intencionalidade. Fale comigo essa palavra, intencionalidade. Tudo na nossa vida nós precisamos ser intencionais. Quando você trabalha, quando você pratica um exercício, quando você tem planos e sonhos, você precisa ser intencional. No reino de Deus é da mesma forma. Quem quer crescer precisa se desenvolver para crescer muito mais e seguir esses passos com Deus. Eu confesso para você que eu tinha um sonho muito simples, muito pequeno, que talvez você já tenha vivido isso há muito tempo na sua vida. Eu tinha um sonho que era ganhar uma medalha. Quantas pessoas aqui já ganharam alguma medalha na sua vida? Na escola, uma medalha de honra ao mérito por algo que você fez? E eu confesso para você que, por muito tempo, tudo que eu tentava, eu não conseguia uma medalha. Eu ia para a escola, participava dos jogos lá, o meu time sempre perdia. Eu lembro de um dia que eu cheguei na final com o meu time e eu falei, piazada, a partir desse momento agora a gente vai ganhar. E a gente jogando bola, chegou num ponto onde a disputa foi para pênalti. E adivinhe, a pressão que estava ali, onde tinha 20 pessoas olhando, e eu simplesmente tinha que bater o pênalti decisivo. E adivinha o que aconteceu? Eu errei, eu chutei a bola, bateu na trave e o time foi desclassificado e outro time ganhou. Essa foi a oportunidade mais próxima que eu tive na minha vida de ganhar uma medalha.
E durante muito tempo isso ficou adormecido na minha vida. Eu falei, é um sonho simples, isso vai ficar para trás, isso daí é um passo que eu não preciso dar, isso aí não é importante. Mas quando teve mais ou menos uns 2 meses atrás, a gente teve uma corrida da igreja, quem participou? Olha só, bastante gente. E aquela corrida foi algo que para mim significou muita coisa, onde eu tive a oportunidade de conquistar uma medalha. Mas antes disso eu precisava ser intencional em fazer a inscrição. Quem concorda? Você só ganha a medalha se você se inscrever e participar da corrida. Eu lembro que quando abriu as inscrições, aquilo para mim não era algo muito importante no momento. Eu falei, amanhã eu faço. E depois deixei, semana que vem eu faço. E quando eu vi nas redes sociais da igreja dizendo, os ingressos estão esgotando, já acabou todas as camisetas, eu falei, meu Deus do céu, eu não fiz a minha inscrição. E foi ali que eu corri para me inscrever. E o que isso tem a ver com intencionalidade? Você só consegue realizar até mesmo sonhos na sua vida se você for intencional e tomar atitudes para que aquilo aconteça. Você só vai chegar a viver algumas metas que você tem se você for intencional em dizer assim, Deus, eu tomo esses passos de fé para que aquilo aconteça. Então eu me inscrevi na corrida da igreja, confesso para você que eu não fiquei entre os primeiros, você olhando, você já sabia sobre isso, e eu chegando na corrida, eu falei, vamos lá, eu acho que é muito fácil, e eu comecei a correr, nos primeiros 50 metros parecia que eu ia morrer, e no primeiro quilômetro também, e no segundo, e no terceiro, em alguns momentos eu comecei a caminhar, em alguns momentos eu pensei, acho que não preciso terminar, eu acho que eu vou desistir, eu já dei o meu melhor, mas quando eu comecei a caminhar, continuei dando aqueles passos, eu cheguei e bati a meta, que era passar naquela linha de chegada. E eu confesso para você que as minhas fotos não ficaram boas, porque as primeiras fotos que eu tirei, eu passei a linha de chegada e já desabei no chão, eu caí, parecia que eu tinha feito uma maratona, mas era apenas 5 quilômetros. Mas aquilo ali, apesar de ser pequeno, foi algo onde Deus mostrou algo para mim, onde eu preciso ser intencional em tudo que eu fizer para que eu possa alcançar o que Deus tem na minha vida. Amém? Da mesma forma, eu declaro sobre a sua vida, você precisa ser intencional para chegar onde você precisa chegar. Existe um nível que Deus ele quer que você viva, existe um nível de maturidade, existe um nível de relacionamento, existe um nível de intimidade com Deus, onde Deus ele deseja que você viva. E o nível que talvez você se encontre hoje, ou talvez que eu possa me encontrar hoje, não é suficiente para o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então toque alguém no seu lado e diga assim, você precisa ser mais intencional. Amém. O quarto ponto que a gente encontra na mensagem de hoje não existe crescimento sem entrega verdadeira. Não existe crescimento com Deus sem ter uma entrega verdadeira. Todo nível que a gente avança com Deus, existe que nós deixarmos algumas coisas para trás. Não existe transformação na nossa vida se a gente continuar fazendo os mesmos hábitos, vivendo a mesma vida e continuando da mesma maneira que a gente vivia antes. A palavra de Deus fala que nós precisamos não viver como o mundo vive, mas precisamos renovar a nossa mente através dessa transformação para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas pessoas querem viver isso na sua vida? Amém? Então é necessário que você deixe coisas para trás. Como eu mencionei, é necessário que a gente precise deixar talvez o conforto. A palavra de Deus nos mostra que tudo o que Deus fez para as pessoas e através das suas vidas necessitou que elas tomassem atitudes. Na nossa vida é da mesma forma. Nós não precisamos viver da maneira que nós vivemos, porque Deus ele deseja um plano para a nossa vida, Ele tem sonhos na nossa vida e nós precisamos deixar algumas coisas para trás. E eu quero listar 3 coisas que você precisa deixar para trás para que você possa viver uma vida com uma entrega verdadeira ao Senhor. A primeira coisa que você precisa deixar para trás é o orgulho. Fale lá, orgulho. Talvez você não consiga romper o nível para conhecer mais de Deus, se aliançar mais com o Senhor, por alguma raiz de orgulho. Talvez você precise perdoar alguma pessoa,
Talvez você precise fazer um telefonema, talvez você precise mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo perdão, porque o orgulho é algo que pode criar raízes no nosso coração e impedir que a gente viva novos sonhos e planos com Deus. Você que é casado e você está vivendo uma das melhores fases da sua vida, que é uma vida em um relacionamento, mas a palavra de Deus também fala que quando o homem ele está brigado com a sua esposa, pode ser que ele impeça com que Deus ouça as suas orações. Então existe uma barreira que, se você não está vivendo bem no seu relacionamento, você está vivendo um relacionamento com orgulho, um relacionamento com falta de perdão, isso vai fazer com que talvez os planos e a barreira que você precise romper não aconteça na sua vida. Além do orgulho, existe outro ponto que você precisa romper na sua vida, que é o conforto. Fale lá, conforto. Confesse comigo, nós gostamos de viver uma vida confortável. Mas quando nós vivemos uma vida cristã, uma vida espiritual, nós precisamos estar em constante movimento e constante transformação. Quantos aqui desejam viver uma nova vida com Deus e avançar em conhecer mais a palavra dEle? Mas a pergunta é, como é que você tem rompido com o conforto de não fazer um devocional todo dia? Como é que tem sido a sua caminhada cristã, onde você fala assim, eu quero me aliançar com Deus, eu quero servir mais a Deus, mas você não consegue, ou por algum motivo, você não se aliança muito mais com a igreja, participando de um GPS, participando das salas de oração, participando de algum ministério. Eu descubro que eu preciso crescer em comunhão com as pessoas, mas é necessário que eu precise participar. Esses dias eu vi um meme que é bem engraçado, isso faz muito sentido para a nossa vida, onde a pessoa falava assim, eu preciso criar bons amigos, ter bons amigos no reino de Deus, mas quando a pessoa começa a dar os avisos aqui na igreja, é a primeira pessoa a ir embora e passar ali sem falar com ninguém. Você já viu isso? Às vezes a gente fala assim, Deus, eu preciso crescer em bons relacionamentos, mas as atitudes que a gente toma não têm sido atitudes que condizem com isso. Então nós precisamos quebrar esse conforto na nossa vida e falar assim, Deus, eu quero me propor a fazer algo novo, eu quero viver numa zona de desafio, onde existia algo que eu não fazia antes e que hoje eu posso fazer. Eu quero quebrar essa raiz com conforto, onde eu vou viver uma vida confortável e eu só vou para a igreja quando a temperatura estiver agradável. Eu só vou fazer as coisas para o Senhor quando tudo na minha vida estiver favorável. Eu só vou me dedicar e servir mais ao Senhor quando eu terminar meus estudos, quando eu terminar minha faculdade, quando meus filhos crescerem, aí sim eu vou me dedicar mais ao Senhor. Mas não, o Senhor não nos chamou para viver uma vida assim. Nós devemos ser intencionais e avançar através de uma entrega verdadeira. Amém? E também nós, para vivermos uma vida com uma entrega verdadeira, nós precisamos deixar a antiga vida. A palavra de Deus mostra que existe uma nova vida que nós precisamos viver, onde a gente esquece das coisas que ficaram para trás e nós avançamos, prosseguimos para o alvo que é Cristo. E algumas oportunidades na nossa vida, a gente continua caminhando com a velha vida. Talvez na sua vida você continue caminhando, carregando atrás de você o orgulho, o conforto. Talvez você continue caminhando, carregando atrás de você uma vida de falta de perdão, uma vida onde você está carregando os seus pecados, uma vida de mágoa. Mas a palavra de Deus fala que para a gente romper e viver um novo passo com Deus, nós precisamos deixar a velha vida para trás. E muita gente quer viver as promessas sem dar novos passos, mas Deus não derrama vinho novo em estruturas velhas. Deus derrama vinho novo em odres novos. Amém? A palavra de Deus no livro de Mateus fala exatamente isso, sobre derramar um vinho novo, uma nova unção, um novo conhecimento de Deus, uma nova revelação, quando a gente se propõe a ser um vaso novo. Essa comparação que Jesus estava falando é que se você colocar num vaso velho e você for colocar um vinho novo, com o processo da fermentação, aquilo vai romper e não vai aguentar o vinho novo. Então, na nossa vida, nós precisamos nos propor a ser um vinho novo. Toque alguém do seu lado e diga assim, ó, você precisa ser um vaso novo, para que o vinho novo de Deus possa estar na sua vida. Amém? E o último ponto da mensagem de hoje, que a gente pode
conhecer sobre o que Deus quer fazer na nossa vida exatamente o romper que você espera na sua vida está no passo que você resiste em dar com Deus, amém? E esse ponto é interessante, que existe um romper na nossa vida, onde nós precisamos tomar atitude de fé, nós precisamos dar um pequeno passo para prosseguir exatamente com Deus, para aquele milagre que Deus ele quer fazer na nossa vida. Eu quero desafiar você nessa noite de uma maneira especial, a estar olhando para dentro de você e fazer uma reflexão. Onde é que Deus tem trabalhado na sua vida? Onde é que Deus tem trabalhado no seu coração que você precisa estar rompendo? Qual área na sua vida você precisa assim dizer, Deus, eu quero deixar você trabalhar cada dia mais na minha vida? Qual área da sua vida Deus possa estar fazendo uma faxina, uma mudança total, dizendo assim, olha, eu sou o dono do seu coração. Essa área é eu que controlo. E o que nós queremos viver na nossa vida, esse romper, está exatamente naquilo que você insiste e não deixar Deus trabalhar na sua vida. Sabe, nessa noite eu quero convidar você de uma maneira muito especial a olhar para dentro de si mesmo e dizer, Deus, eu quero dar passos de fé, eu não quero viver uma vida estagnada, eu quero ser intencional com o Senhor, eu quero viver uma vida de entrega verdadeira, pois eu sei que aonde o Senhor me levar, é esse o lugar que eu devo estar. Aonde o Senhor me levar, é esse o lugar que o Senhor quer trabalhar na minha vida e está transformando o meu coração. Sabe, talvez exista algo na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, que o Senhor, Ele quer transformar, Ele quer fazer um milagre, e talvez seja uma área que você já tenha pedido ao Senhor, dizendo, Deus, eu quero que isso transforme na minha vida, isso eu quero viver um milagre, mas existe um ponto onde é você que precisa tomar uns passos de fé, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse lugar, você pode ficar de pé.